Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações em muitas bênçãos de luz, aquietando, serenando. Possamos nos colocar receptivos às reflexões desta noite, na certeza do amparo e da assistência espiritual da casa, e que ao final possamos todos sairmos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos do coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando em meu nome vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventuranças, bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes no aspecto espiritual. No Sermão do Monte, Jesus apresenta o conceito revolucionário de felicidade. Não baseada na posse, no dinheiro, no poder, mas sim nas virtudes conquistadas pelo Espírito. Certa feita afirmava um grande líder pacifista indiano, Mahatma Gandhi: se perdessem todos os livros sacros à humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Jesus apresenta aos nossos corações as bem-aventuranças como a síntese da lei divina. As inversões dos valores materiais. O único caminho que nos conduz à felicidade real. E ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus ensina que felizes são os humildes. Felizes são os que amam. Felizes são os que perdoam. Felizes são os que sofrem sem se queixar, sem se lamentar, com resignação. Felizes são aqueles que já se esforçam para conquistar a própria felicidade, compreendendo que a felicidade não está fora, ela está dentro de nós. Ela está na consciência tranquila que à noite consegue encostar sua cabeça no travesseiro e dizer: estou em paz,
porque hoje eu consegui ser melhor do que ontem. Porque hoje eu consegui tratar o outro da forma como eu gostaria de ser tratado. A exemplo de Juliane Marie, a mendiga, que está no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, ali no capítulo 8, Expiações Terrestres. Juliane Marie, uma mulher velha, enferma, que vivia da caridade pública. E certa feita, Juliane Marie cai em um poço e é retirada desse poço por alguém que sempre estava lhe ajudando, um conterrâneo. Ela é retirada desse poço e levada para casa. Mas, devido a esse acidente, Juliane Marie morre para o mundo físico. E, logo no dia do seu enterro, aquele que havia retirado ela do poço, que muitas vezes ajudava ela em outras situações, ele começa a sentir uma presença diferente. Ele era médium e espírita, mas ele não consegue identificar aquela presença. Logo depois, ele fica sabendo que aquela senhora havia desencarnado. Então ele fica pensando, será que ela está precisando de ajuda? Será que ela precisa de algo? Eu vou conversar com um amigo. E foi pedir conselho a um dos amigos ali da Sociedade Espírita de Paris. E foi aconselhado a evocar esse espírito. Porque ele queria ser útil, ele queria continuar sendo útil a ela, porque ele acreditava que ela estava em sofrimento. Então, ele antes pede o conselho ao seu guia protetor. O que ele achava de evocar ela? E a resposta foi o seguinte: podes evocá-la. Não tem nenhum problema. E isto lhe dará prazer. Embora o serviço que ele prestes a fazer seja inútil. Então ele estava dizendo a ele que se ele quisesse, ele poderia evocar sem nenhum problema. Ela ia ficar feliz. Mas se o objetivo era ajudar ela, seria inútil. Por quê? Porque ela estava feliz. O guia espiritual diz a ele: ela está feliz. Ela está feliz e toda devotada para com aqueles que ajudaram a ela, que tiveram compaixão dela. E ela vê em você um amigo. Ela está do teu lado. Ela fala, ela conversa com você. Mas você não percebe. E aí ele diz: olha, agora é ela que está ao teu lado para te ajudar. Se quiseres fazer algo bom, ela vai estar do teu lado. Então ele lembra
quando Jesus disse: aquele que for rebaixado será elevado. E a evocação é feita. Ele diz: boa Juliane Marie, sois feliz e era tudo o que eu queria saber. Saibas que você estará sempre em minhas preces. E ela, com muita humildade, ela já começa a trazer uma lição para ele. Ela diz: tendes confiança em Deus. E não se preocupe com recompensa. Faça o bem, sem esperar recompensa. Porque Deus recompensa aquele que se dedica a auxiliar o seu semelhante, a ajudar o outro. E ela lembra a ele que ele tinha feito muito bem em não humilhar os pobres. Ela diz que aquela voz que suportou passar por todas as misérias do mundo é sempre recompensado. E ela fala que ela vivia numa vida de miséria, muito pobre e sem condições de trabalhar pela enfermidade, e por isso ela mendigou toda a sua existência. Mas ela diz a ele que ela não sofreu, porque ele acreditava que no momento do seu desencarne ela havia sofrido. Mas ela diz: eu não sofri. Estou feliz por poder cumprir a minha missão, sem queixas, com resignação. E ela diz que na medida do possível ela foi útil, dentro das possibilidades dela, e que ela não desejou mal a ninguém, que ela não fez mal a ninguém. E ela aconselha a ele: persevera também tu, para que, como eu, possas ser recompensado. Assina a pobre velha Juliane Marie. E aí a gente vai ver que em outro momento ela dá uma nova comunicação pela psicografia, mas desta vez para falar da sua existência pretérita, que ela tinha uma condição social muito elevada, mas devido ao seu orgulho, ela não soube aproveitar aqueles recursos que ela havia recebido como empréstimo para ajudar a quem necessitasse. Então, ela humilhava, ela repelia os pobres. E ela diz: e por isso sofri a justa pena de talião e retornei, a mais horrível da mendiga deste país. Mas ela sentia que mesmo estando ali como mendiga, ela sentia a bondade de Deus, porque apesar dela, na encarnação anterior, ter repelido todos, ela não foi repelida por todos. E por isso que aí ela sentia a bondade de Deus para com ela. E ela se esforçou para passar pela prova com mais coragem, com mais confiança. Ela acreditava que o seu futuro ia ser bem melhor, porque ela não iria mais precisar voltar à terra, que ela diz, de exílio e de calamidade. Ela conta também
da grande felicidade que foi retornar ao mundo espiritual. E que aquela experiência que ela trazia, que ela estava ali passando, servisse de exemplo para que não caíssem no erro que ela havia caído. E ela deixa a lição aos nossos corações, de buscarmos a caridade, de buscarmos ser confiantes, de quando olhar para as nossas dificuldades, a gente não temer, não achar que o nosso problema é maior do que o problema de todo mundo. É compreender que estamos no mundo de provas e de expiações e, portanto, cada um vai passar pela sua dificuldade necessária, pela sua dor, pelo seu sofrimento. Mas se Deus nos dá essa oportunidade de aqui voltarmos, é porque nós podemos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. É que podemos enfrentar as vicissitudes da existência com coragem. Por isso Jesus vai nos dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É Jesus falando aos nossos corações. Tem bom ânimo diante da dificuldade. Eu te alertei que a vida não traria apenas flores, mas até nas flores nós encontramos espinhos e está tudo certo. É Jesus falando aos nossos corações. Tende bom ânimo, tende coragem. Você vai vencer. Juliane Marie havia entendido. E nos deixa a lição que o nosso juiz interno, que é a nossa consciência, é essa voz que nunca nos engana e que nós somos convidados a prestar mais atenção a essa voz que chega em nossos corações. Kardec, mais adiante, nos lembra, no último parágrafo, as lições de Jesus, as lições do Evangelho. Felizes os humildes, felizes os aflitos, felizes os que choram, porque serão consolados. Kardec nos aconselha para a gente não desprezar os pequenos, porque aquele pequeno de hoje pode ser o maior e a gente não tem a menor ideia. Para a gente estar atento a não julgar o outro pela vestimenta, pelo que ele tem ou deixa de ter. A gente não sabe como aquele espírito está passando pela sua experiência. Talvez esteja passando com mais resignação do que a nós mesmos. Não cabe a nós julgar. E Chico Xavier, ele tinha um amigo chamado Adelino da Silveira. E Adelino, ele conta, ele está encarnado ainda, e ele conta que ele participava de muitas das reuniões que acontecia ali no grupo espírita da prece. Aquelas reuniões que iam pela madrugada, que formavam filas quilométricas. E ele observou em uma dessas reuniões que havia ali naquela fila uma pessoa que muito chamou a sua atenção. Pela alegria que ele estava ali naquela fila, esperando uma oportunidade de chegar perto do Chico.
Porque era isso, as pessoas ali chegavam perto do Chico para ouvir uma palavra de consolo, um conselho, um aperto de mão, ou para apenas estar ali pertinho do Chico. Então, ele diz que essa pessoa vinha com os passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia fadigada, e se aproximava do Chico com um olhar de muita alegria. À medida que ele se aproximava do Chico, o seu contentamento se traduzia muitas vezes em lágrimas suaves e copiosas. Ele, vestido com trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que talvez nunca tivesse conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, um paletó todo emendado, que mal cabia nele de tão apertado. Pele escura, cabelos enrolados. Seu nome? Jorge. E Adelino conta que acreditava que o Jorge, talvez em toda a sua vida, tivesse tomado poucos banhos. Porque quando ele se aproximava, exalava ali um odor bem desagradável. E o Jorge, na sua boca, tinha alguns raros tocos de dentes, todos estragados. E quando ele falava, o seu hálito era quase que insuportável. Ele tinha também uma ferida no canto da boca que sempre sangrava. E Adelino conta que, apesar de alguém às vezes tentar não recuar, mas o odor era tão forte que instintivamente as pessoas recuavam, principalmente quando ele falava. E era aí quando muitos, principalmente os espíritas que já convivia com Jorge, que nesse momento retirava do bolso algum trocado, dava rapidamente para o Jorge para que ele pudesse ir comprar um doce, um bolo, uma pipoca, um refrigerante, ou seja, para o Jorge sair de perto. Jorge morava com o irmão e a cunhada, em um bairro bem distante e bem pobre. O seu quarto era um cômodo muito pequeno, era anexado ao barraco onde o seu irmão morava. E era forrado o seu quarto com alguns pedaços de telhas, alguns pedaços de plástico, algumas folhas de lata. O irmão e a cunhada eram boias frias. E ele ficava com as crianças. O Jorge, ele preparava ali o mingau. Ele ajudava no que ele podia. E Adelino conta que o Jorge era uma alma caridosa. E acreditava sim que o Jorge recebia maus tratos. Porque muitas vezes o Jorge chegava lá com manchas no seu rosto. E até desconfiava que aquela ferida no canto da boca eram pancadas que o Jorge levava. Pois quando ele se aproximava do Chico, o Chico conversava com o Jorge 5, 10, 15, 20 minutos. E logo no começo,
Adelino perguntava para si mesmo, mas como é que o Chico perde tanto tempo conversando com ele? Milhares de pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados, passam horas e horas viajando para ver o Chico, e o Chico fica perdendo tempo aí com esse Jorge. Somente mais tarde, Adelino foi entender que o Chico era a única pessoa capaz de ouvir o Jorge falar. Ele não tinha com quem conversar em casa. E na rua, ninguém lhe dava a menor atenção. E quase todas as vezes, Adelino conta que quando lá estava, o Jorge também aparecia. E assim, aos poucos, Adelino conta que foi ali se acostumando, até que Jorge foi tocando o seu coração. E ele conta, ao escrever em seu livro, que quando vez ou outra lembra do Jorge, muito se emociona, começa a chorar, porque ele nunca ouviu da boca do Jorge uma reclamação, um sentimento de revolta. Jamais. Seu diálogo com o Chico era muito emocionante. O Chico perguntava: Jorge, como é que vai a vida? E o Jorge respondia: ah, tio Chico, a vida está muito boa, está uma beleza. E como é que foi a viagem, Chico? Jorge? O Chico se referia à viagem porque o Jorge morava tão longe e vinha a pé, que era uma viagem. Como é que foi a viagem? Muito boa, tio Chico. Eu vim admirando as flores que Deus plantou para nos alegrar. Do que você mais gosta de ver, Jorge? Ah, tio Chico, o azul do céu. Eu sinto que o Senhor Jesus está me espiando por detrás das nuvens. E aí o Jorge depois falava das brigas dos gatos, falava da goteira que caía e molhava a sua cama, falava dos passarinhos que formavam os ninhos ali nos telhados. E quando a Adelino achava que a conversa ia terminar, aí o Chico diz: agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. E chegava, Adelino conta, até a se virar. Mas como é que o Chico tem tanta paciência com esse Jorge? E o Jorge não declamava só um verso. Era 2, 3, 4. O Chico então dizia: bom, agora, para encerrar a nossa conversa, para a despedida, o nosso Jorge vai declamar aquele verso que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquela, Jorge, da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei. Naquelas horas, as pessoas se acotovelavam para formar um círculo. Porque era tão emocionante de ver o Jorge ali conversando com o Chico, a atenção que o Chico dava a ele, a atenção que ninguém dava, mas o Chico dava a ele. E aí o Jorge se colocava assim no centro, tentava ajeitar o paletó que só tinha um botão, tentava apertar, abotoar, e colocava os braços para trás, igual criança quando quer declamar os seus versos na escola. Mas ali ele observava, olhava para todo mundo para ver se as pessoas estavam olhando para ele. E ele, todo orgulhoso,
Então, declamou o verso que o Chico mais gostava de ouvir do Jorge. Prestem atenção. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças pra cacunda. Queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. E aí o Chico ria, o povo ria, o Jorge ria, o seu sorriso era tão largo, né, os seus lábios grossos, que sangrava. E aí ele se aproximava do Chico. O Chico dava alguns trocados a ele. Ele todo feliz, pegava ali aquela mochilinha de pano, colocava o dinheiro junto com a pipoca, com o docinho que ele tinha comprado, dava um nó. E na hora da despedida, o Jorge, ele não abraçava o Chico. Ele ia para cima do Chico. E aí o Chico beijava a mão do Jorge. E o Jorge beijava a mão do Chico. O Chico beijava um lado do rosto do Jorge, beijava o outro lado. E o Jorge retribuía, beijando de um lado, beijando do outro. E deixava ali no rosto do Chico a marca do sangue que saía de sua boca, dos seus lábios. Adelino conta que nunca viu, nunca presenciou o Chico limpar o seu rosto para retirar o sangue, nem na frente do Jorge, nem depois que o Jorge ia embora. Muitas vezes era o próprio Adelino que pegava ali um pano, molhava e ia limpar o rosto do Chico, que ficou conhecido como o beijo do Jorge. Adelino conta que não saberia dizer quantas vezes ele pensou em levar uma camisa para o Jorge, um par de sapatos, uma calça, uma botina. Mas ele foi adiando, foi deixando para depois, adiando. Passou o tempo. E hoje, quando ele lembra, ainda chora com as palavras do apóstolo Paulo: façamos o bem enquanto temos tempo. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, ficou tarde demais. O Jorge desencarnou em uma noite fria. Sozinho, completamente sozinho no seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido por todos, mas não esquecido de Deus. Porque nenhum de nós somos esquecidos por Deus, o nosso Pai. E Adelino conta que foi o próprio Chico que disse a ele: sabe, Adelino, aquele nosso irmão, de pele escura, de cabelo enrolado, de ferida no canto da boca, de pés rachados, mau hálito, mal cheiroso. Quando ele desencarnou, foi o próprio Jesus que foi lá, naquele quarto, naquele chão batido, que retirou o Jorge daquele corpo sofrido que estava ali enrolado em trapos. Jesus retira o Jorge daquele corpo e aconchega ao seu coração e voa com ele para o espaço, como carregasse o mais querido de todos os seus irmãos. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até o fim dos séculos.
Jesus está conosco em todos os momentos. Por mais difícil que pareça a dificuldade que a gente estiver enfrentando, por mais doído seja aquela dor, lembremos do Cristo, porque Ele está conosco. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Ele cumpre a sua promessa. E já nos encaminhando para a nossa fala final, lembremos que a terra não é um tribunal de condenação. A terra é o nosso planeta escola. Nós estamos aqui sim para aprender com as dores, com as dificuldades, com as aflições. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para nos conhecer, para nos melhorar, para corrigir, consertar, reformar, transformar aquilo que está dentro de nós. Para sermos co-criadores em plano menor. Porque Deus, em sua bondade, ofereceu o seu Filho bem-amado para nos servir de guia e modelo. Ele vem à Terra, Ele encarna. E ninguém mais sofreu do que Jesus. E nada tinha que reparar. E nós temos um passado bem complicado. Mas Deus não nos condena. Deus nos educa. Nos oferece as oportunidades para a gente avançar nessa grande escola. Para a gente passar de ano. Para sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Então não nos esqueçamos que nenhuma lágrima é ignorada por Deus. Nenhuma dor é eterna. Nenhum erro é irreversível. Todos nós erramos. Todos nós temos um passado de erros. Não cabe a nós apontarmos o erro do outro, justificando que nós estamos certos. Cada um está certo no seu entendimento, porque cada um evolui a seu tempo. Aquilo que hoje eu firmo dizer que é isso que é certo, talvez amanhã, pela experiência que eu vou adquirindo, eu vou vendo que eu estava equivocada, mas sou eu e minha consciência. O mais importante é a gente estar receptivo para deixar essa voz da consciência falar aos nossos corações. Para dizer, presta atenção, você não está sozinho. Aquele que você julga é teu irmão. Lembra da oração dominical? Jesus disse, iniciando, Pai Nosso, nos lembrando que todos nós somos irmãos, independente da cor, independente da condição social, independente do sexo, do partido político, da religião, dos crimes, não importa. Somos todos irmãos e nós espíritas, que já temos essa consciência, devemos nos colocar mais firmes nos nossos deveres para conosco. Como lembra, parafraseando aí o apóstolo Paulo, de vós, ó espíritas, esperamos coisas melhores, porque nós já detemos um conhecimento. Um pouco de conhecimento, mas sim. Então, quando compreendemos que a dor, as aflições, as dificuldades,
elas têm uma finalidade educativa, a gente para de perguntar por que comigo, por que eu, e passa a perguntar o que eu tenho que aprender com essa dificuldade, com essa dor. Qual é a lição que eu tenho que extrair disso que está sendo apresentado? A gente passa a perguntar como Saulo de Tarso, ali, às portas de Damasco, pergunta ao Cristo: Senhor, que queres que eu faça? No entendimento de Saulo, ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Porque Saulo não estava compreendendo o que ele tinha que fazer. E ele se dobra pela primeira vez humildemente e faz a pergunta que muitos de nós faríamos se estivéssemos, talvez, ali com o mestre. Que queres que eu faça? No entendimento que a gente tem. E partindo daí, quando a gente deixa ouvir a voz nos aconselhar, a voz que nos chega muitas vezes por um familiar, um amigo espiritual que vem nos aconselhar, quando a gente se permite ouvir a voz do nosso guia, do nosso anjo guardião, a gente chega, sente um alívio no coração. Porque a gente antes não percebia a resposta que para muitos estavam tão claras, mas para nós ainda não. Então a Terra, nós já sabemos que é um mundo de provas e de expiações. O que cabe nós fazer? Seguir com resignação, sem queixumes, sem lamentações, e diante de toda e qualquer situação, lembrar do nosso querido Mestre Jesus, que Ele está sempre conosco. Então, passar pela experiência encarnatória com coragem, com bom ânimo, se esforçando a cada dia um pouquinho, é seguir para o alvo. É sentir a bondade de Deus. Estar nesse esforço é nos colocar no caminho que nos leva à felicidade. Assim como o espírito de Juliane Marie, que saiu daqui melhor do que quando aqui chegou. A exemplo dela, que passou pela miséria com resignação, sem se queixar, sem culpar a Deus ou a vida, mas entender que ela estava ali no processo e ela acreditava, confiava que o seu futuro ia ser promissor. Ah, meus queridos irmãos, confiemos que o nosso futuro vai ser promissor. Mas para isso, nos coloquemos com vontade firme e sincera de cada dia ser melhor, de ser mais paciente, de ser mais indulgente, de exigir menos do outro e mais dos nossos corações. Que Jesus vos abençoe. Muita paz. Meus amigos, agradecer a Silmara Mello por essa palestra maravilhosa, principalmente essa história tocante sobre Jorge. E, às vezes, quando Chico ia beijar a face dele, ele era muito criticado
aqueles presentes que tinham nojo, Chico falava o seguinte: vocês não sabem quem é o Jorge, porém nunca disse quem era o Jorge. Alguns avisos. No dia 1/4, a palestra vai ser novamente com Simara Mello, com o tema O Evangelho segundo o Espiritismo. Lindaci Fernandes, desculpe. Alguns avisos. Nós temos a campanha do quilo, todos os domingos. Os interessados falar com o Sebastião. Aqueles que puderem contribuir para a sopa, que ocorre todos os sábados, falar com o seu Sebastião. Todos os domingos, às 16 horas, estudo sistematizado da doutrina espírita, com Aurélio Gama. Todas as segundas, com Rubens Ferreira, esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamentos e passes. Todas as quintas e domingos, temos estudo online através dos canais do YouTube, Conexão para a Luz e Extraindo Lições. Acompanhem toda a programação em nossas páginas do Instagram e Facebook. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, Espiritismo no Ar, ao vivo pelo canal do YouTube, apresentação Soares e Simara. Respondendo pergunta, trazendo notícias do movimento espírita. Convidamos aos senhores pais para trazer seus filhos para a evangelização infantil, quartas e sábados, durante o horário das palestras. Gostaria de agradecer a presença de todos e chamar Lucinéia para a prece final. Mais um aviso. No dia 22 de abril, no Teatro Coimbra Rosal, no Sesc, uma peça com essa renúncia. É um livro de Chico Xavier muito maravilhoso. Interessante que todos possam ler, porque traz grandes lições esse livro. Eu já li e vale muito a pena. Senhor Deus, que a palestra de hoje possamos colocar realmente em prática. Sei que não é fácil, porque todos nós somos fracos e pecadores, mas não é impossível. Principalmente quando a gente começa a nos conhecermos melhor e todos os dias vigiar e orar a nós mesmos. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, que a gente, à noite, deite a cabeça no travesseiro e comece a pensar: o que foi que eu fiz hoje? De errado, de bom, o que é que eu preciso melhorar? A partir daí é quando a gente começa a se conhecer e a tentar se melhorar. Aumente, Senhor, aumente a nossa fé e a nossa confiança em Ti. E tudo irá melhorar. Que assim seja.